Hoje eu queria responder, né? Vou responder, na verdade, um questionamento aqui a priori que um aluno aqui fez para mim. Lógico que é no contexto de artes marciais. Vem me perguntar aqui o que você acha dessa moda hoje de lutas de YouTube. E eu, sinceramente, ao ser sincero, talvez muitas pessoas talvez não gostem, mas é assim que eu sou. E eu vou ser bem sincero. O problema é que essa moda de hoje, onde tudo é em prol de um like, tudo é em prol de dinheiro e de quanto é famosinho eu vou acabar me tornando com algo que eu fizer. Essa ideia de YouTubers ou pessoas que são de uma determinada área, de um segmento, e de repente um ficar se confrontando, tudo isso, gente, é porque é até chato a gente chegar e ter que explicar isso, ter que falar isso aqui, porque a gente ainda observa que tem muita gente alienada, por isso que há esses tipos assim de dúvidas, por que essas pessoas estão se confrontando? Porque se você for observar, hoje, por qualquer coisa, por qualquer motivo, as pessoas estão querendo, bota a luva, vamos pro ringue para tocar porrada, para ver quem é bom e quem não é. E no final das contas, a gente observa que é tudo jogo de marketing. Às vezes é com uma pessoa que está desaparecida da mídia, às vezes é com uma pessoa que está querendo ascender, ou de alguma forma uma pessoa que está querendo mais publicidade. Lógico, evidente, independente de qualquer coisa, tudo isso vai surgir dinheiro, não é? Sim ou não? De qualquer modo, quando você começa a criar um furor, né? Na sociedade, começa aquela coisa de desafios, eu vou dar na tua cara, não sei o que, um começa a xingar um outro, que no boxer isso era levado de outra forma, isso era produzido de outra maneira. E o que me deixa muito triste, eu sendo um praticante marcial, é ver que cada vez você vai observar que vai aparecer lutadores, não, vai aparecer brigões. Pessoas arruaceiras, pessoas brigonas, querendo demonstrar ali que são são fortes, são melhor do que às vezes um lutador nato. Porque uma coisa é você lutar por publicidade, ou por views, ou por seguidores. Isso é uma coisa. Outra coisa é você lutar no esporte porque você tem ali, por natureza, você tem ali uma vontade própria, uma vontade de simplesmente evoluir. Às vezes você é uma pessoa que mora numa comunidade, às vezes é uma pessoa que não teve muita oportunidade na vida. Aí você vai lá, mostra seu talento, tem uma escola de judô, de boxe, de muay thai, e ali você é convidado para ascender no mundo do esporte, que é o que acontece com muita gente aí, independente da luta, independente do esporte, essa pessoa vai ascendendo nos seus estágios ali de luta, ganhando seus diplomas, ganhando seus títulos, seus cinturões, e ele chega no patamar da vida dele que ele construiu o seu nome ali, muitas das vezes com talento real. Sua busca foi real e ele conseguiu ali seu talento. O problema é que quando você passa porque tem dinheiro, porque tem condições, esfrega milhões na cara das pessoas, duvido tu lutar comigo. Claro e evidente, qualquer pessoa que esteja passando por algum tipo de necessidade ou algum tipo de baixo ego, consequentemente vai aceitar aquele combate. Porque antigamente você fazia o desafio dentro de algumas normas, dentro de alguns procedimentos, ok? Hoje em dia não. Qualquer famosinho, qualquer pessoa que tenha dinheiro para jogar na cara de qualquer organizador de evento, o cara vai jogar, aí o indivíduo fica ali 3, 4, 5 ou 6 meses se preparando para aquele show, porque na verdade acaba se tornando um show. É bom por um lado que divulga as artes marciais, que é na verdade o álibi que estão usando, que isso vai divulgar o esporte e tudo mais. Eu pergunto a vocês, divulga de verdade ou simplesmente faz com que as pessoas se afastem porque elas veem apenas como um circo? É chato e também triste de se ver um lutador como Mike Tyson, por exemplo, uma pessoa que fez uma história, de repente perder ou ganhar, não importa, mas lutar com uma pessoa que nem saiu das fraldas ainda, pode ter tido suas lutas, pode ter tido suas vitórias da sua maneira, mas ele não teve uma história de disciplina, não teve, ok?
E isso acaba, de certo modo, fazendo com que as pessoas, as novas, né, vamos botar assim, a nova geração, ela comece a ver isso apenas como, se eu tiver dinheiro, se eu tiver condições, eu luto com o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Mesmo que essa pessoa com dinheiro, que nem foi o caso do Whindersson Nunes, que usou isso como álibi, de um certo modo, para se, vamos botar aí, né, se tratar, talvez, para poder lutar contra seus próprios demônios, eu não sei. Pode ser que ele tenha usado isso aí como uma válvula de escape, ok. Isso acabou tendo algum tipo de vantagem para ele, algum tipo de regalias mentais e pessoais, ok. Mas cada coisa no seu quadrado. Ele sempre foi um comediante, não um lutador. A partir do momento que você mistura tudo, bota tudo dentro do mesmo balde, mistura ali e acha que tudo é da mesma forma e é assim mesmo, ok, então eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e de repente quando eu já estiver entediado com aquela minha vidinha de fazer comédia e tal, aí eu vou promover com meus milhões algum tipo de rincha e chamar aí qualquer pessoa que tenha tido ou que tenha algum nome no mercado, desafiar ele e colocar milhões na cara dele e ele uma hora vai ter que ceder, que é o que acontece com qualquer tipo de pessoa que está nesse mundo aqui, que é o capitalismo, né? Então, automaticamente os valores vão se perdendo, sim ou não? Você acha que é a mesma coisa? Por exemplo, o MMA já não estava, né? O MMA já estava se perdendo um pouco, né? Já estava se degradando para um determinado lado. Eu, pessoalmente, eu não gosto quando a luta ela passa a ser um meio de desculpa para você exibir a sua agressividade. E a gente acaba, de certo modo, construindo pessoas mais agressivas, mais idiotadas cada vez mais. Por quê? O objetivo nosso da vida é evoluir, tá certo? Nosso objetivo aqui nesse mundo, pelo menos eu imagino, né? Pelo menos eu imagino, não sei o que é que você aí do outro lado imagina. Deixa aqui nos comentários o que é que você pensa sobre isso. De repente eu estou errado, tá? De repente essa minha forma de pensar que está se degradando muito os esportes com essa coisa toda de direitos daquilo, misturando com aquilo e bota tudo dentro do mesmo caldeirão e achar que tudo isso tá bom porque é entretenimento. Se você acha isso normal, então você deixa aqui nos comentários. Eu, pessoalmente, eu vou dizer para você, eu acredito fielmente que isso está afastando as pessoas com boas intenções e com querência de verdade de aprender, de desenvolver. E observe uma coisa, será que essas pessoas que estão surgindo hoje em dia estão, de certo modo, cegando os verdadeiros atletas? Será que não estão ofuscando de verdade as pessoas que realmente têm talento para coisa? Uma coisa que é do talento da pessoa. Cadê o talento? Mas então o talento está descartado, né? Então o talento hoje em dia não importa mais. Então a ideia de talento se perde e a gente vai pensar em outra coisa. A gente vai pensar em outra coisa, não vamos pensar mais em talento. Não vamos mais falar da necessidade de um indivíduo ele ter uma oportunidade dentro do seu bairro, dentro da sua comunidade, ou mesmo dentro ali da sua vida, ele passa por uma determinada situação, tá? Isso, na verdade, até aconteceu comigo. Eu tive necessidade de subir em cima do ringue. Eu tive necessidade de aprender artes marciais. E as artes marciais, de acordo com a minha necessidade, aí trouxe uma evolução, um controle mental, um controle no meu comportamento. Fez com que eu visse a vida de uma forma diferente, começasse a observar outras coisas, me deu muitas oportunidades. E se de repente essas oportunidades para essas pessoas que vêm lá debaixo dos seus humilde talento, vindo ali, será que eles vão ter as mesmas oportunidades daqui para frente? Por quê? Ou será que as oportunidades só vão surgir para quem tem views, somente para quem tem bastante seguidores? Talvez, de repente, isso seja as próximas
as próximas modas, né? Que você pode ser chamado para ser um artista de televisão, você vai ser chamado para ser um atleta, pessoas vão investir milhões em você simplesmente baseado em quantos te seguem, independente se é comédia ou se é simplesmente xingando os outros, falando mal dos outros. Aí cria-se um ódio continuado sobre você e chamam você para o pau, e ali você ganha milhões em dinheiro, se torna mais famoso do que já era, e aí a vida continua. Aí eu pergunto você, aonde está aí a evolução mental? Aonde se encontra a verdadeira busca do autoconhecimento e da evolução humana? Lembrando que eu comecei a minha história de vida nas artes marciais, aprendi determinadas coisas, aprendi que depois do poder vinha a perda do poder, busquei outros caminhos. E eu pergunto a você, uma pessoa que sobe em cima de um ringue, soca a cara de outro, até mesmo ao ponto de arrancar sangue, morder a orelha, nem vamos falar sobre isso, né, do Mike Tyson. Onde você ali claramente está expondo o seu lado cognitivo primitivo. Isso quer dizer que a gente não aprendeu nada com nada, não aprendemos nada com o passado, porque estamos vivendo, estamos conduzindo nossa vida e também ensinando a outras pessoas a simplesmente a serem cegas, bitoladas e controladas. Dessa forma, eu não acredito em evolução. Eu acredito que nós vamos ter disco voadores, né? Carros voadores para lá e para cá, pessoas bilionárias com muito dinheiro, sentado numa cadeira, pagando alguns milhões para outras minorias ficarem batendo palmas e apostando ali, enquanto outros estão dentro de uma arena, se sangrando, quem sabe até a morte. Se não for a morte naquele instante, momentânea, mas pode ser cedo ou tarde, um certo trauma, um certo problema de saúde que pode vir futuramente, porque ninguém é de ferro, pelo menos até surgir os robôs, até o homem poder substituir a sua carne, seu sangue, por óleo e ferro, metal de robô. A pergunta que se faz e que você deveria se fazer é que se essa coisa de se bater, se degladiar, até mesmo, como eu já falei, até quase a morte, se isso é evolução de fato ou não, ou o que você tem feito para ser chamado de evolutivo. Se você ficou na dúvida, se você pelo menos raciocina um pouco sobre as coisas do mundo, você vai observar que de evolução nós não temos quase que nada.